Dessa vez a gente conseguiu chamar com um pouquinho mais de antecedência, né, do que da outra vez, mas obrigada de novo por vocês estarem aqui. Eu vou mostrar um pouco para vocês, na verdade a gente está chamando de uma nova etapa desse processo de reconstrução do Estado brasileiro. A gente vai falar um pouquinho das etapas que já foram feitas e a etapa que a gente está agora nesse momento. Você que está passando, Ricardo? Ótimo. Bom, acho que a primeira etapa, né, a gente já falou isso, o governo tem falado isso bastante, foi a PEC da transição, né, chamada PEC da transição, ou da reconstrução, né, na época até publiquei um artigo falando que era a PEC da reconstrução, que permitiu a gente recompor orçamento de várias áreas, né, entre outras coisas, a gente pôde, esse ano, aumentar o salário mínimo, para além do valor, ter um aumento real do salário mínimo, também fazer um reforço no Bolsa Família, poder lançar um novo Bolsa Família. Os diversos programas que o governo já conseguiu refazer, né, como a própria semana passada, a gente, né, sancionou o programa Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos. O governo deve lançar em breve o programa de investimentos públicos, né, e não só públicos, mas também concessões, muito em breve, e outros programas que já foram aos poucos relançados e que estão agora já a pleno vapor nesse momento. Né. Então, isso foi muito importante e permitiu também, do ponto de vista do Ministério aqui, a recomposição salarial, né, começar uma recomposição salarial de servidores, e a gente pôde fazer aquele aumento que foi anunciado já há algum tempo, já está efetivado, justamente para os servidores civis do Executivo, que ainda não tinham tido nenhum aumento, a maior parte desde 2019, e não foram também contemplados no final do ano pelos aumentos que foram aprovados para carreiras de outros poderes, né, principalmente legislativo e judiciário. Então, por isso, essa foi a primeira etapa para a gente numa reconstrução do Estado brasileiro, né, muito importante, e o novo arcabouço, né, assim que ele for aprovado, ele parte dessa base para os próximos anos, né, então para a gente foi uma importantíssima recomposição de orçamento feita ali ainda na transição, né, infelizmente, agradecer mais uma vez aos parlamentares que estavam naquele momento, que votaram, né, e na sequência, pode passar, por favor, a gente teve a reestruturação da esplanada. É claro que ela foi publicada, a medida provisória, no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, já não lembro mais, mas, enfim, primeiro era um domingo, né, mas a gente fez uma recomposição dos ministérios, com uma recriação de vários ministérios que tinham sido extintos antes, né, vocês sabem que a gente passou de 23 ministérios, como estava no governo anterior, para 37 ministérios, reforçando áreas importantes. Né, acho que é sempre bom, essa discussão sobre criação de ministérios, ela, na minha visão, ela tem muitas vezes um viés equivocado, né, muitas vezes acham que a criação de ministérios tem um motivo que não é, né, o motivo correto, e para mim o motivo correto é justamente dar luz a importantes pastas. Né, eu sempre reforço isso, que a recriação do Ministério das Mulheres, né, que era a secretaria, virou um ministério, ela teve um papel importantíssimo para a gente ter um 8 de março com diversas medidas, né, não à toa, recentemente o presidente pôde sancionar a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, que foi encaminhado PL ali no 8 de março, entre outras medidas, né, o 8 de março foi muito recheado, assim como o Ministério da Igualdade Racial, que também ali em abril teve várias medidas importantes para a retomada de uma redução das desigualdades de raça no Brasil, como a gente sabe, né, que é muito marcante na nossa sociedade, entre outras áreas, e um dos ministérios que foi criado, aí no caso não é recriado, foi criado durante a transição e com a medida provisória, foi o Ministério da Gestão, né, que estamos aqui justamente para dar maior peso a essa área de reestruturação do Estado brasileiro, reconstrução do Estado brasileiro, e poder ter um olhar com muito foco na área de gestão pública. Né? Então, por isso aqui um pouco essa apresentação é mostrar um pouco esses avanços. A lei 14.600, ela foi sancionada em junho, né, no início de junho, se eu não me engano, justamente que, também de novo, agradecer aos parlamentares, que foi um pouco esse processo de recompor, e foi aprovada com todos os ministérios que tinham sido pensados originalmente pelo governo, enviado na medida provisória, e com isso a gente deu finalmente temos então a estrutura do governo montada, e a gente naquele momento, no início da transição, no início do governo, a gente montou aquela área de arranjos colaborativos entre os ministérios, né, que vocês sabem que você tinha, como os ministérios foram divididos, o exemplo aqui, a gente brinca o nosso condomínio aqui, que era o Ministério da Economia, e viraram 4 ministérios, né, que é a Fazenda, Planejamento, o MIDIC e a Gestão. Além do Ministério de Povos Indígenas, a gente hoje tem uma única área de suporte, né, assim como aconteceu em outros arranjos que a gente chama.
E a gente vai passar agora para uma nova fase, né? Na sequência, a gente vai ter, eu vou para uma reunião na Casa Civil, justamente a gente vai passar para a nova fase, que vai ser a nossa Secretaria de Gestão Corporativa, que é a secretaria que presta serviço de suporte para esses 5 ministérios, ela vai se tornar área de suporte para mais ministérios. Né? Então, ministérios que hoje estão atrelados a outros ministérios, eles vão ser supridos pela nossa secretaria. Esse processo vai começar agora no segundo semestre e ele vai se consolidar no início do ano que vem. E essa é uma maneira da gente reforçar os ganhos que houve com essa ideia de centralização das áreas de suporte. Né? Tudo que for possível de ser centralizado, que seja comum, que a gente possa fazer de maneira compartilhada, a gente passou esses últimos 6 meses elaborando essa proposta, né? Foi apresentada já na Casa Civil, foi apresentada ao presidente e hoje será apresentada aos ministérios que farão parte desse primeiro grande consórcio, digamos assim, de ministérios nessas áreas de suporte. Né? A gente vai apresentar depois com calma para vocês esse modelo, mas só para dizer que a gente está nesse processo também de reforçar que os ministérios saiam daquele arranjo que eram 2, 3 ministérios e passem a ter... Alguns ministérios vão ficar já sozinhos e outros serão... As suas áreas de suporte serão providas pelo nosso ministério aqui, a partir da Secretaria de Gestão Corporativa, que no ano que vem mudará de nome para justamente ser Secretaria dos Serviços Compartilhados. E esse vai ser talvez o maior esforço de compartilhamento de serviços no Brasil, sem dúvida nenhuma. Já existem várias iniciativas nos estados brasileiros, existem outros países, mas talvez pelo tamanho e dimensão que vai ter essa, talvez seja uma das maiores no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas talvez até no âmbito mundial também. A gente teve o pessoal da Secretaria estudou muitos casos em vários países para tentar ver quais eram as melhores práticas e a gente montou um modelo que a gente acha que tem tudo para ser um grande sucesso. Pode passar, por favor. Bom, e nessa etapa numa terceira etapa de reforço aos ministérios, a gente fez o processo justamente de autorização de concurso. Né? Então, a gente, como eu já falei para vocês várias vezes, o governo anterior ele se orgulhava um pouco da queda do número de servidores, né? E, na nossa visão, essa queda foi além do que seria o razoável diante, de fato, de uma transformação digital. Né? Aqui no Ministério, a gente tem a área de governo digital, essa é uma área que está crescendo de forma vertiginosa, né? Inclusive a própria secretaria ela não está dando conta da demanda que há nessa área de governo digital. A gente está discutindo uma reestruturação da secretaria, mas justamente a gente sabe que é verdade que parte dos servidores, você não precisa mais exatamente do mesmo quantitativo, mas o quantitativo hoje está muito inferior àquele que seria necessário para poder prestar bons serviços à população. Está aqui o presidente do IFAM, né, porque justamente ele sabe que uma das áreas que será contemplada agora no anúncio vai ser o IFAM, e ele com certeza pode falar para vocês o quanto as áreas da cultura estão muito com uma carência muito grande de pessoas, e não só, como já falei para vocês, é difícil dizer qual área está mais carente de pessoas hoje no Serviço Público Federal, porque realmente houve uma redução muito, muito grande de quantitativo para além do que seria razoável diante de uma modernização, de uma transformação digital. Pode passar. Como eu expliquei na última coletiva, a gente usou critérios, 7 critérios, para poder fazer essa priorização de concursos nesse momento, com base numa demanda bastante ampla de concursos que existia. A gente repensou as prioridades que tinham sido dadas no governo anterior, e montou um quadro. Então, a gente já fez um anúncio anterior, pode passar? Já tínhamos anunciado em torno de 6.919 vagas, bem preciso o número de vagas aqui, entre novos concursos ou provimento de concursos já feitos. A gente chama de provimentos ou nomeações de pessoas já aprovadas em concursos. Naquele momento, atendeu a 40 órgãos diretamente contemplados, mas também com uma carreira transversal. Naquele momento, a gente anunciou 2 carreiras transversais já, que eram os analistas de infraestrutura e os analistas de tecnologia da informação. Então, para além dos 40 órgãos que têm carreiras diretamente envolvidas, também tem essas carreiras transversais que atendem a mais de um órgão, que estão, portanto, para além dos 40 órgãos beneficiados. E vocês vão lembrar que naquela última coletiva, inclusive o presidente está um pouco longe, hoje talvez eu não ligue, que nem ele fez da outra vez. Mas da outra vez ele questionou eu não ter anunciado para algumas áreas, em especial no caso do meio ambiente, o IBAMA especificamente, que ele questionou, porque tinha vagas para o ICMBio, mas não tinha para o IBAMA, e a área social. E eu avisei para ele e para vocês também que a gente faria uma segunda anúncio de concursos ainda esse ano,
Então, pode passar. Justamente, a gente vai vou apresentar para vocês agora, são 3.026 vagas, né, entre vagas de novos concursos ou provimento de concursos já feitos, como é o caso do IFAM aqui. Novamente, o presidente aqui presente para que ele veio, da mesma maneira que veio o presidente do CNPq na última coletiva, né, justamente áreas que demandam muito suporte, estão demandando pessoal, né? Nesse caso, são 22 órgãos diretamente atendidos, além daqueles que vão ser atendidos por carreiras transversais. E o impacto desses concursos agora e provimentos é de em torno de 546 milhões de reais. Né? Pode passar, por favor? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, não sei se vocês receberam, mas eu posso falar para vocês. Agora a gente tem as agências reguladoras, né? E só lembrando que, no caso da Agência Nacional de Mineração, o que a gente vai estar autorizando, a gente tinha anunciado na última coletiva 24 vagas, na verdade, eles descobriram que tinham 27 vagas, então a gente vai prover as 27 vagas que estão... Então, a gente fez aí, tirou das vagas anunciadas anteriormente, está reanunciando agora, porque são 27, mas de novos concursos, a gente está incluindo as outras agências, né? Então, a Agência Nacional de Águas, a ANAC, a Anatel, a ANEEL, a ANS, a ANTAC, a NTT e a Anvisa. Né? Também o Banco Central, né, ali com 100 vagas, a CVM, o IBGE, com 595 vagas, o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No MIDIC, a gente tinha anunciado algumas carreiras, o NPI e o Inmetro. Tinha faltado o analista de comércio exterior, que está sendo anunciado agora. No Ministério da Fazenda, é o concurso para o Tesouro Nacional, né, que é a mesma carreira da CEJU, que já teve concurso ano passado, mas não tinha tido para os analistas do Tesouro Nacional. E as duas carreiras na sequência ali, que estão escritas no Ministério da Gestão, na verdade, são as duas grandes carreiras transversais. E a primeira ali, que são os ATPS, que são analistas de política social, era justamente o que o presidente me cobrou, que são 500 vagas e que vão, enfim, são basicamente para todos os ministérios sociais, não só os novos, inclui também o MDS, inclui saúde, mas é muito para o Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, povos indígenas. Né? Então, é uma área, um concurso que a gente, na verdade, vai atender quase 10 órgãos, né, que a gente tinha feito de Feijó. E, na verdade, até queria apresentar para vocês a Cida Chagas. Né? A Cida é a nova diretora da área de concursos e provimentos. Né? A Cida tomou posse há umas 2 semanas atrás. A Cida estava como minha assessora no gabinete, mas agora ela está... e a Cida estava justamente coordenando aqui um grupo que está discutindo a nova lei de cotas para concursos públicos. Né? Então, mas a Cida agora é responsável, quando vocês tiverem alguma dúvida, né, Feijó, de concursos, a pessoa que vocês conversarem é com a Cida. Podem falar diretamente com ela. Então, os analistas de política social são 500 vagas, que vão ser distribuídas em diversos ministérios, e também os gestores, que são 100 vagas, se eu não me engano, 150 vagas, que também eles são para vários ministérios, como vocês conhecem. Além disso, no Ministério da Justiça, para uma área administrativa, no Ministério do Planejamento, os analistas de política de planejamento e orçamento, né, e a Previc, mas que eu não consigo enxergar, acho que são 40 vagas, totalizando, é impossível enxergar, mas é que eu não enxergo nada com essa luz branca, 2.480. Pode passar. E nomeação, chamada para concursos já aprovados, tem o CMBio com 160 vagas, o IBAMA com 257 vagas, o IFAM 102 vagas e a Agência Nacional de Mineração com as 27 vagas possíveis do concurso anterior. Né? Aí, totalizando, então, 546 vagas, no total, então, de 3.000 e poucas vagas que eu tinha mencionado antes, 3.026 vagas ao todo. Né? Pode passar. A gente foi anunciado, né, mas talvez só para explicar para vocês um pouco esse anúncio, semana passada foi aprovado o projeto de lei orçamentária que fazia aquelas alterações para permitir o pagamento do reajuste dos policiais, forças de segurança do DF e militares dos ex-territórios, mas naquele mesmo projeto de lei a gente tinha incluído uma ampliação do banco equivalente do quadro de referências técnicos e administrativos da educação, né, em 5.000 vagas. Então, a gente hoje vai sancionar esse projeto de lei, né, justamente fazendo essas alterações no orçamento,
e nos próximos dias deve ser uma portaria conjunta, minha com o ministro Camilo, distribuindo essas 5.000 vagas em torno de 149 instituições. Né? Acho que as pessoas talvez não sei se todo mundo conhece como funcionam as instituições de ensino federais no Brasil. São 69 universidades, né? 38 ou 39 escolas, colégios de aplicação, mais o Pedro II e 2 Cefetes, né? Então, e as 38 institutos tecnológicos, todos eles espalhados pelo Brasil inteiro, são mais de 500 campos, né? Então, a gente tem, na verdade, são 5.000 vagas que vão ser distribuídas aí em diversos campos, com uma prioridade para os campos novos. Porque o que vinha acontecendo, apesar dos professores e de técnicos administrativos terem esse quadro de equivalência, é que o limite orçamentário não permitia preencher as vagas todas existentes, e aí acabava que, principalmente os campos novos, eles estavam muito ainda defasados no quadro de pessoal. Então, a gente vai fazer, junto com o MEC, essa redistribuição para permitir justamente que continue o processo de ampliação das universidades e institutos federais por todo o Brasil. Então, hoje, o quadro de servidores do MEC nessas instituições de ensino é de aproximadamente 280.000 servidores, e, basicamente, é 50% de toda a folha de trabalho da Administração Pública Federal Civil. A maior força de trabalho civil, ela só perde realmente para os militares, em termos de quantitativo. Pode passar. Então, aqui é um quadro comparativo, que vocês perguntaram da outra vez. A gente já tinha autorizado 1.253 nomeações, de concursos já existentes. A gente tinha autorizado já 5.666 concursos. Foi autorizado hoje, então, 2.480 vagas para concursos novos, que vão ser feitos ao longo desse ano ainda, e mais 546 nomeações de aprovados. Mais 5.000 vagas para ampliação de professores e técnicos nas universidades e institutos federais, e um processo seletivo de temporários no IBGE de 8.141 vagas, totalizando aí 23.086 vagas. De fato, é o maior anúncio em muitos anos, fruto de um pouco desse represamento também. Então, a gente, nos anos dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente tinha uma frequência maior de concursos, então você também nunca precisava fazer um ano com tantos concursos. Esse é muito fruto desse represamento. E também, lembrando que a PEC da transição foi que permitiu ter uma quantidade de recursos, não só que permitiu a recomposição salarial um pouco dos servidores, mas também vagas para concurso que a gente está, então, aqui distribuindo. Pode passar, por favor. Esse é o quadro, vocês conhecem esse quadro, provavelmente, já viram. É a evolução do quantitativo da Força de Trabalho Civil na Administração Pública Federal. Ela vinha no processo de crescimento ali desde 2003 até 2016, e, na sequência, você, justamente por interromper esse processo de concurso, tem uma aceleração de aposentadorias também com a reforma da Previdência, você foi ter uma perda aí de quase 100.000, de 80.000 servidores, 80.000 servidores. Então, a gente está recompondo, obviamente, não tudo, como eu falei para vocês, uma parte, de fato, não será recomposta, porque foi fruto de uma modernização, de uma transformação digital, mas foi para além do que seria razoável na administração pública. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia, as maiores perdas foram nas áreas... No período de crescimento, o maior ganho tinha sido na área social, incluindo a saúde e educação. Lembrando que a educação, de fato, representa 50% da força de trabalho civil, na Administração Pública Federal, e justamente tinha tido o maior ganho em termos quantitativos. A área de infraestrutura tinha um crescimento aí de 18,5%, também foi uma área muito priorizada nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Justamente inclui infraestrutura, não só os ministérios de logística, mas também meio ambiente, todos esses. Na área econômica também tinha tido um ganho menor, e a área de governo, que seria mais centro de governo, um ganho também mais menor. E nas perdas, as áreas que mais perderam foi justamente a área de infraestrutura e social, duas áreas extremamente prioritárias para o governo atual, e, portanto, se vocês olharem embaixo, a distribuição desse quantitativo de vagas autorizadas, ela tem uma priorização muito grande na área social, seguida justamente de infraestrutura e área econômica, e um pouco menor aí na área de governo. E, obviamente, isso reflete também o tamanho das forças de trabalho
em cada uma dessas áreas, né? E aí, agora é a quarta etapa que eu queria explicar para vocês, pode passar, que é a discussão da transformação de cargos, né? Ontem teve algum ruído já sobre isso, né? A gente queria ter, enfim, quero apresentar para vocês o que a gente está fazendo, porque, por exemplo, o IBAMA é um órgão que, hoje em dia, a gente praticamente... Mesma coisa, um pouco, a própria ANM também aconteceu isso, mas o IBAMA é um órgão em que você praticamente esgotou a quantitativo de vagas para servidores de nível superior. Então, mesmo fazendo concurso, eu posso chamar... a gente está chamando agora umas vagas, mas a gente não consegue fazer um novo concurso grande de nível superior, porque o quadro de nível superior basicamente se esgotou no IBAMA, e isso está acontecendo em diversos órgãos. A gente tem hoje uma distribuição de cargos efetivos na administração pública federal muito diferente daquela que seria necessária diante do processo de transformação digital, onde a gente precisa de servidores cada vez mais capacitados, qualificados. Vocês sabem que ali, naquele quantitativo que eu apresentei para vocês, acho que a única área que tem nível intermediário é no IBGE, né? Assim como no anúncio anterior, acho que o único órgão que houve concurso para nível intermediário, né, ou seja, exigência de nível médio apenas de formação, foi na FUNAI, né, porque são áreas que ainda precisam dessa força de trabalho, e no MAPA também, né, no Ministério da Agricultura também a gente abriu concurso para servidores de nível com exigência de nível médio, né, para a área finalística. E aí, mas, na verdade, o que a gente observou é que a gente tem muitos cargos ainda na administração pública federal disponíveis, vagos, mas que a gente provavelmente, a gente não vai mais fazer concurso para esses cargos. E está faltando cargos para nível superior em diversos órgãos. A gente está fazendo esse processo, na verdade, é um processo bem, como eu falei para vocês, assim como anúncio de novos concursos foi um processo muito refinado, em que a gente fez uma análise bem criteriosa, a gente está fazendo uma primeira transformação de cargos, provavelmente, no envio, a gente está fazendo aqueles que são áreas mais urgentes, né, por isso estamos fazendo agora, mas provavelmente no envio do PELO vai vir um projeto de lei também de mais transformações de cargos, para que a gente possa adequar o Estado brasileiro às necessidades do futuro e não olhar muito para o passado, como, no fundo, a estrutura de cargos existente hoje ela está olhando muito para o passado. Então, a gente está fazendo essa proposta de transformação de cargos, que eu vou apresentar na sequência para vocês, que, no fundo, é uma grande modernização do Estado. Então, só para vocês verem ali, no caso do ICMBio, a gente está trocando 589 cargos, a maior parte deles de nível médio, para 260 cargos de nível superior. Né? No caso do IBAMA, a mesma coisa, 2.119 cargos de nível médio para 1.139 cargos de nível superior. No meio ambiente, a mesma coisa, né? Na Fazenda também, está fazendo esse... E aí, no caso da Fazenda, é na área administrativa, trocando cargos de nível médio por nível superior na administrativa. A mesma coisa na FUNAI também. A FUNAI também tinha esgotado, né, o nível superior da FUNAI, e eles precisam muito de nível superior. Né? A gente está discutindo com eles a carreira. No caso do IBRAM, que é o dos museus, né? Ele, na verdade, é só uma adequação, tanto que o quantitativo é igual, mas era você está trocando o tipo de cargo, que é um cargo que não é necessário mais, por um cargo que será necessário. No Ministério da Saúde também, muito na área administrativa, né? A gente está trocando 3.550 cargos por aproximadamente 2.000 cargos administrativos. No sistema CIPEC, que é o sistema justamente, que é uma carreira transversal na área do sistema de pessoal, né, de gestão de pessoas na administração pública federal, estamos trocando também 2.451 por 1.829, e a gente está trocando ali em torno de 2.869 vagas de cargos efetivos por cargos comissionados. Né? E por que a necessidade... Então, acho que está claro a necessidade de trocar nível médio por nível superior, né? Mas talvez seja importante explicar para vocês por que a gente está também trocando alguns cargos efetivos, fazendo uma transformação de cargos efetivos em cargos comissionados. Né? E aí, pode passar, por favor. Então, volta só um minutinho. Então, no final, a gente está fazendo uma troca de 13.375 cargos, que essas vagas deixarão de existir e criando, e na verdade, transformando elas em 8.935 vagas. Então, é uma redução de quantitativo, muito alinhado com o que eu disse para vocês. A gente, de fato, terá uma redução de quantitativo em relação a quantitativos que já houve na esfera federal, porém, serão cargos mais qualificados. A gente está modernizando e qualificando o Estado brasileiro
para prestar melhores serviços públicos, né? E aí pode passar, por favor? Aqui é para vocês conhecerem um pouco a estrutura de cargos comissionados civis, né? No lado direito ali, enfim, olhando para o lado direito, a gente tem em torno de 102.173 cargos comissionados, sendo que desses 102.000, 81.910, ou seja, basicamente 80%, só podem ser providos por servidores, né? Ali inclui todas as universidades, institutos federais, todas as autarquias, né, como a INSS, fundações, né, como a Fundação Palmares, o próprio IFAM, né, que é uma autarquia, inclui também as agências reguladoras, que são autarquias especiais, né? Então, você tem cargos que atendem a todos esses e, portanto, em torno de 82%, 83%, um pouco menos de 82%, são cargos exclusivos para servidor. Atende a 250 órgãos, né? 206 órgãos aqui, que são atendidos por esses 102.000 cargos. E 20.000 são cargos que podem ser ocupados por não servidores. Mas, hoje em dia, desses 20.000 cargos, apenas 4.732 são efetivamente ocupados por não servidores, porque é uma composição importante de força de trabalho que vem, muitas vezes são especialistas na área, que não são, né, minha secretária executiva, que é um exemplo, a Méria, que é um exemplo, Feijó, é um exemplo, 3 exemplos aqui do meu lado, de pessoas super qualificadas que vêm compor a força de trabalho aqui da Administração Pública Federal, que são pessoas que não têm vínculo efetivo, porém são servidores no momento que estão no cargo, né? E todos os 3 aqui já tiveram em outros cargos. Também o presidente do IFAM. Então, temos 4 exemplos de pessoas super especialistas nas suas áreas que estão aqui colaborando para a Administração Pública Federal. E é super importante essa oxigenação, né? A gente acha que merece, isso é essencial, eu diria. Daniel, mais um exemplo aqui, importantíssimo. Vocês estão vendo que eu estou cercada aqui de pessoas que não são servidores públicos federais e que compõem a força de trabalho na esfera federal. E a gente teve, nos ministérios exclusivamente, desses 102.000, a gente tem hoje 26.953 cargos nos ministérios, né? Então, você teve, em relação a 2010, uma perda aí de quase 8.000 cargos, né, como vocês podem ver. Em relação a 2015, é uma perda aí em torno de 7.000 cargos, né, 7.400 cargos, mais ou menos. Então, teve uma redução muito grande, né? E, como vocês sabem, na transição, o presidente falou não queria aumentar nenhum cargo naquele momento, né? A gente fez com os cargos existentes a criação dos ministérios, isso foi super importante. O presidente teve essa ideia dos serviços compartilhados, que é algo que a gente vai levar adiante, como eu falei para vocês, a gente está na nova etapa dos serviços compartilhados, agora centralizando aqui no Ministério da Gestão esse compartilhamento de serviços, né, que vai ser consolidado até o início do ano que vem, mas tem áreas extremamente fragilizadas. Eu dei um exemplo aqui, que é a Secretaria de Governo Digital. A Secretaria de Governo Digital ela tinha um tamanho que não comporta as atribuições dela hoje, né? Pode passar, por favor. A gente tem urgências, né, de recomposição de estrutura. O Brasil vai assumir a presidência do G20 no ano que vem, mas tem todo um processo inicial de como é que a gente estrutura assumir a presidência, que precisa ser feita ainda esse ano, né? O Ministério de Relações Exteriores, a Fazenda, o nosso Ministério, porque a nossa central de compras vai assumir toda a parte logística, né, do evento. Então, a gente precisa muito de uma estruturação dessa área. O regime de recuperação fiscal, com a entrada de Minas Gerais, a lei exige que você crie cargos, e o nosso banco de cargos hoje está praticamente zerado. Então, a gente não consegue criar os cargos necessários para o regime de recuperação fiscal por conta da entrada de Minas Gerais. Na área de regulação econômica, como vocês sabem, o Ministério da Fazenda está discutindo a criação de uma secretaria de loterias, né, já foi anunciado isso, e precisa de cargos para fazer isso. Eu já comentei a área de transformação digital, a gente vai assumir aqui no Ministério o cadastro ambiental rural, e lembrando que dentro do Ministério do Meio Ambiente ele ficava na área de serviços florestais. Aqui ele não tem uma área onde ele vai entrar, então a gente precisa criar essa área para receber o cadastro, né? A própria área de serviços compartilhados, ela precisa de uma estrutura mínima para poder atender bem aos ministérios, né? Você imagina aqui, eles vão atender, a ideia é que até o final do governo essa secretaria atenda 20 ministérios. Então, você precisa ter, no mínimo, uma estrutura de comunicação com os ministérios para evitar que se sobreponham uma demanda sobre a outra. A gente está organizando a área para que ninguém fique mal atendido.
E uma agência nacional de mineração, que vocês já devem conhecer essa demanda, ela, enfim, tem aparecido muito, os próprios parlamentares têm questionado muito, que era um Departamento Nacional de Política de Mineração. Em 2017, ele se tornou agência, mas não foi feita nenhuma adequação do órgão para isso. Inclusive, a lei de criação de agências determina uma estrutura mínima para uma agência e a ANM não atende essa estrutura mínima, portanto, a gente precisa adequá-la e, para isso, precisa de cargos, e a gente não tem cargos para fazer isso. Então, portanto, a gente tem já uma demanda gigantesca de estrutura. E é claro que o processo, vocês, provavelmente, jornalistas aqui, conversam com vários ministros ou secretários de pastas e sabem o quanto eles têm reclamado de estruturas muito pequenas. O secretário Roberto Poggi está aqui. Ele, desde o início, ele trabalhou na transição, então ele foi uma das pessoas que ajudou a montar os ministérios. E, desde então, ele deve receber por semana, né, uns 3, 4 ministros, às vezes, ou secretários executivos, pedindo estrutura, explicando que essas estruturas estão muito aquém do que seria necessário. Para vocês terem uma ideia, vários ministérios, por exemplo, têm secretário executivo, mas não tem o secretário executivo adjunto. Né? E cadê? A Kiki saiu aqui, mas ela não vive sem o Adalto. Cadê o Adalto? Que também estava aqui. Está ali, ó. Que é o secretário executivo adjunto. Toda vez que o Adalto vai numa reunião com um secretário executivo que não tem adjunto, ele fala, eu não tenho adjunto, eu não consigo. Se eu estou numa reunião, não tem quem me substitua. Então, realmente, é uma parceria super importante. Lembrando que essa é a hierarquia dos ministérios, né? Ministro, secretário executivo adjunto. E sem essa estrutura mínima, para os ministros fica muito difícil também. Então, a gente tem já foi feita uma análise aqui das urgências dos ministérios, né? A gente tem feito isso desde o início, imagina, desde o dia 1º de janeiro já tem demanda de recomposição de estrutura, e foi bom ter feito numa etapa na sequência, né? Então, vocês percebam que não vou voltar nem ao nível que era no final do governo da presidenta Dilma, né? Faz muito aquém, porque a gente está justamente fazendo de uma maneira muito parcimoniosa, olhando exatamente quais são as exigências, as urgências maiores de cada área, né? E é importante entender que tanto a transformação de cargos que a gente está fazendo, quanto essa ampliação, né, essa transformação de cargos para cargos comissionados, elas não são automaticamente disponíveis. Né? A gente precisa, todos os cargos comissionados, eles passam por uma publicação de um decreto de estrutura dos ministérios, com um ateste orçamentário, né? E, da mesma forma, as vagas que estão sendo ampliadas para essas trocas de vagas no Ministério, no IBAMA, ICMBio, no Ministério da Fazenda, da Saúde, dependem, posteriormente, de uma autorização para concurso. Né? Então, ela não está automaticamente disponível para concurso, vai demandar depois, de novo, aí passa para o ateste orçamentário, tem que ter orçamento para isso, etc. Mas o que a gente está precisando é justamente recompor o nosso banco para poder atender as urgências que estão aqui colocadas e outras necessidades também muito claras de capacidade de ofertar serviços públicos pelos ministérios, que realmente está, em alguns casos, muito comprometidas ainda. Né? Então, pode passar. Essa transformação de cargos ela vai na medida provisória, que será publicada em breve. A gente tem um prazo muito apertado de publicação dessa medida provisória, porque o tema da medida provisória que está incluído é o reajuste das forças de segurança. Então, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vai sancionar a alteração orçamentária e vai encaminhar essa medida provisória ao Congresso com o reajuste das forças de segurança do Distrito Federal, que foi aquele que a gente já avisou para vocês, que vai ser em 2 parcelas em relação à demanda deles. Né? Estamos concretizando isso com a publicação dessa medida provisória e com os militares dos territórios. A gente vai publicar a medida provisória hoje, ainda pela manhã, justamente para que eles possam entrar na folha de julho e serem pagos já no início de agosto com esse reajuste e não ter nenhum prejuízo para esses servidores. Né? Da mesma forma, o ministro Lupe já falou com vocês, né, ou já explicou que está sendo feito um novo programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Vocês devem saber que existia um pagamento para os servidores do INSS, para os médicos peritos da Previdência, de um adicional para além do que eles faziam, do que seria do que era a meta pactuada por eles com o Ministério. Né? E a gente, na verdade, adequou esse programa, fez um pouco uma revisão, e junto com a criação dessa possibilidade de um pagamento extra, para quando ele aumenta, inclusive, a meta já prevista porque a gente precisa que a fila não cresça e que a gente diminua a fila. Né? Então, eles têm que garantir a provisão do trabalho, que seria o básico, e ainda fazer a mais para que a fila seja reduzida.
né? E a gente também está criando junto uma comissão, onde aqui o Ministério da Gestão vai participar, junto com o Ministério da Previdência, de acompanhamento para ver outras medidas necessárias para o enfrentamento da fila. Essa é uma grande demanda do presidente Lula também, como é que a gente enfrenta as filas da Previdência Social, né? Junto com o ministro Lupe, a gente está muito empenhado nisso, né? Assim como... E essa é uma parte super importante aí para também melhorar a prestação de serviço para a população e evitar que as pessoas fiquem nas filas esperando um direito que muitas dessas famílias têm. A gente já tem um processo, a Dataprev, né, que é a empresa que justamente presta parte de serviço digital à Previdência, ela está vinculada aqui ao Ministério, por isso que a gente está junto, tanto por ser o Ministério da Gestão, né, a Secretaria de Gestão tem esse papel de coordenar um pouco processos de melhoria de gestão dentro dos ministérios, mas também a própria Dataprev. Então, a gente tem feito, tentando ampliar o processo mais digital de concessão de benefício. Hoje em dia, em torno de 40% dos benefícios previdenciários já são feitos exclusivamente digitalmente. A gente acha que pode ampliar isso, né, melhorando o próprio sistema e melhorando o processo de fazer, mas tem outras questões de enfrentamento à fila que vão além da discussão de um processo de digitalização, né? A gente também o ministro Lupe tem falado também com o Ministério da Saúde para poder melhorar também a parte ligada à perícia médica. Enfim, temos vai ser um processo grande para além desse programa que a gente está publicando hoje na medida provisória. E na área de política indigenista, são coisas que a gente vem discutindo com a FUNAI de melhoria um pouco da forma de trabalho deles, né, que é uma ampliação de prazo de contratos temporários, assim como já existem em outras áreas do governo federal. Eles só podiam contratar por 2 anos e tinha uma pessoa que fosse contratada nesses 2 anos, precisava ficar 2 anos fora do trabalho para poder voltar. E eles contratam mateiros, barqueiros, pessoas muito especializadas nas áreas onde eles precisam atuar, e você não tem outra pessoa para contratar naquela área, muitas vezes. Então, por isso, a gente está permitindo que eles ampliem o prazo para 5 anos, né? Também incluam cotas para indígenas no concursos que vão ser realizados pela FUNAI, né? A gente tem uma urgência, porque o concurso já está para sair e a gente queria garantir que não teria que eles pudessem implementar as cotas sem problemas. E uma possibilidade de jornada de longa duração, porque hoje em dia os servidores da FUNAI eles trabalham com regime de 40 horas semanais, como todos os servidores públicos federais, só que muitas vezes eles trabalham quase embarcados, porque eles passam 40, 45 dias para ir até um território indígena, né, e demoram para voltar, porque tem um tempo de deslocamento, tempo que eles ficam lá, tempo que eles voltam, e eles eram obrigados a continuar cumprindo uma jornada de 40 horas tradicional, e a gente está adaptando a outros servidores que já têm essas jornadas estendidas, que permite eles trabalharem por longa duração e depois ter um período de descanso um pouco maior para compensar essa longa duração. Bom, essa medida provisória, então, se não for publicada, vai ser publicada em breve no Extra, e vai incluir, então, os reajustes que foram aprovados a partir do PLN aprovado na semana passada, esse programa de enfrentamento à fila, essas alterações que são pontuais, mas para melhorar um pouco a forma de trabalho da FUNAI, e a transformação de cargos que eu apresentei para vocês aqui, né? Acho que essas são um processo que a gente tem visto de melhora, de reconstrução do Estado brasileiro, né? Mais uma etapa importante. E lembrando que tudo isso passa por uma análise bastante criteriosa aqui do nosso Ministério, né? A Secretaria de Gestão de Pessoas é que cuida da área de concursos, a discussão de cargos passa pela Secretaria de Gestão, que olha a estrutura de cada ministério para ver as pendências, as urgências e também aquilo que é mais prioritário, para que a gente possa fazer, então, organize o Estado brasileiro para prestar um bom serviço público à população. É isso, gente. Obrigado. Estou à disposição das perguntas de vocês. Perguntas? Globo. Eu pedi para se identificar. Tem um microfone perto de ti. Renando o Globo. 2 informações básicas, ministra. Pode ser divulgada a informação sobre salário, de quanto até quanto, e também se é possível divulgar o impacto orçamentário especificamente dessas novas vagas, 2,4 mil vagas. Pode repetir, por favor? Dessas novas vagas, do quê? 2.400 vagas, é possível divulgar o impacto orçamentário? Das vagas ou dos cargos, é isso? Não. Dos cargos, sim. Do que foi anunciado agora. Tá, não, então, dos concursos, acho que pode botar
Dos concursos tinha ali, né, das 3.026 vagas e mais provimento, dá 546 milhões de reais. Na transformação de cargos, é importante dizer que hoje o impacto é zero, porque, na verdade, você não está autorizando nenhuma contratação, né? Se todos aqueles 2.200 cargos forem providos, é 200 milhões, mas isso vai ser feito bem paulatinamente, conforme a gente for tendo a necessidade. E aí, então, o impacto será divulgado a cada decreto. Vocês vão saber quanto para cada ministério qual foi a ampliação. Mas hoje, de fato, o impacto é zero. Isso é só uma transformação de cargos com impacto orçamentário, sem impacto orçamentário. Bruna? Acho que aqui tem ela aqui. O nível salarial dessas novas vagas. Não, dos concursos, né? Dos concursos, essas são carreiras com salários mais altos até do que da última vez. Acho que... Quer falar mesmo? 16 mil, a maior, mais ou menos, a maior remuneração. Você pode voltar ali naquela que são dos concursos, só para falar? Mais uma. Nossa, aí. Pode, mais, essa. Então, das agências, é em torno de 15, né, Mério, o salário? 16 mil entrada nas agências. No Banco Central também, né? Na CVM, acho que também. Ou não? CVM um pouquinho... Um pouco mais baixo. CVM um pouco mais baixo. O IBGE, aí são bem variados, tem salários bem mais baixos, que o IBGE tem nível médio também ali. O IBGE tem desde do analista do IBGE, que é um pouco, que deve ser em torno de 9 mil a entrada. Do IPEA, como as carreiras de Estado, é 16 também, 21. O IPEA é 21 mil a entrada. A CE também. A CE é a mesma coisa do IPEA. Tesouro a mesma coisa. A TPS é 9. A TPS é 9. A PPG é 21 mil também, entrada. E a Ministério da Segurança Pública é um salário mais baixo, porque também é a área de... em torno de 6 mil reais. A PO também é 21 mil. E a Previc... é 16 também. É menos. Mas tem o painel estatístico de pessoal. Isso. No painel estatístico de pessoal, a gente pode mandar o link para vocês, podem olhar cada carreira ali certinho. A tabela de remuneração. De 6 a 21, então. De 6 a 21. Tem na internet, viu, gente, a tabela de remuneração. Se vocês colocarem lá a tabela de remuneração, vai vir todas as carreiras do Serviço Público Federal, com o inicial e o final de cada uma das carreiras. Bom dia. Acho que Daniel, você coordena aí, porque eu não vou... Eu já chamei a Bruna, a próxima. A Bruna depois. Bom dia, ministra, secretários. Bruna, da Folha Dirigida Por Que Concursos. Eu queria perguntar primeiro a respeito do INSS. A gente viu que tem um plano ali a respeito da Previdência Social. E quanto à nomeação e à convocação dos excedentes, isso está em plano. E já foi anunciado também um possível concurso para perícia médica, com 1.700 vagas. Isso também está no radar. E a minha última pergunta é a respeito das cotas. O ministro do Trabalho já anunciou uma ampliação de cotas no concurso da FT. Os órgãos têm autonomia para poder ampliar essas cotas nos concursos ou é preciso de uma medida provisória, algo por parte do Ministério da Gestão? Bom, em relação ao INSS, a gente está conversando com o Ministério da Previdência, né, para ver como a gente vai chamar... a gente chamou os 1.000 iniciais, né, e agora está nesse processo de poder chamar os outros excedentes, né, que a gente chama dos concursos. Estamos ainda discutindo, não tem uma decisão. No Médicos Peritos veio o pedido deles. É bom lembrar que, em 31 de maio, os órgãos enviaram para a gente pedidos para o PELOA 24. Né? E a gente está nesse processo agora de análise, e aí até 31 de agosto anunciaremos os concursos que vão fazer parte do PELOA para 24. Isso. Então, esse está na fila. Lembra, foram 80 mil vagas pedidas. Não serão 80 mil vagas, isso eu posso garantir para vocês. Será um número bem menor. Provavelmente, com certeza, será uma quantidade de vagas menor do que desse ano. Então, a gente vai ter que ser muito criterioso aí nas áreas que vão ser priorizadas. Né? E lembrando que os concursos que foram autorizados esse ano, todos vão ter previsão no orçamento, mesmo que as pessoas não entrem esse ano. É muito provável que esse que a gente está anunciando hoje, tirando as áreas que já estão muito adiantadas no seu processo de fazer concursos, que vão conseguir fazer esse ano, alguns talvez consigam fazer muito no final do ano, as pessoas efetivamente entrem no ano que vem. Né? Mas a gente resolveu fazer agora para que eles possam se organizar os concursos e a gente comece um processo
E lembrando que a gente também está estruturando aqui, junto com a diretora Cida, né, o Zé Celso, cadê ele? Está ali também? Ah, o Zé Celso saiu. Mas hoje foi publicado o nosso decreto de estrutura, né, uma alteração na nossa estrutura do Ministério, na verdade, separando a Secretaria de Relações de Trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas. O Feijó continuará à frente da Secretaria de Relações de Trabalho e o Zé Celso Cardoso, que não está aqui, ele teve que sair, ficará à frente da Secretaria de Gestão de Pessoas e ele está coordenando já um grupo que está discutindo os concursos para que a gente possa fazer de forma mais rápida. E essa discussão de cotas está sendo discutida lá. A gente está vendo, está dando todo o apoio ao Ministério do Trabalho para que eles possam fazer. A gente está discutindo se precisa de alguma alteração, se não precisa. Tem uma discussão jurídica ainda, mas que vamos saná-la a tempo de ser publicado, sem dúvida nenhuma, o edital do concurso, da maneira como o ministro do Trabalho quer, e que a gente acha... chegou o secretário. É o futuro secretário. Só lembrando que o decreto foi publicado hoje, mas ele tem o que a gente chama de uma vacácio, né? Ele só pode ser nomeado daqui a 14 dias. Então, ele já está... Mas ele já também estava na minha assessoria direta e vai começar, já está trabalhando aí meio que na nova função também, né? Já muito em parceria aqui com o Feijó para essa área, tá bom? Não, mas eu falei isso que a gente vai... A gente tem mais uma pergunta aqui, se tiver mais alguma, pode falar. Antes de passar, Vitor, do Direção Concursos, /Metrópolis, que é o site que cobre concursos aqui. Depois passar para mais um. Bom dia, ministra. Vitor, do Direção Concursos. Ministra, a senhora chegou a comentar sobre cargo de nível médio para o IBGE. E a gente queria saber a divisão dessas vagas, se tem o número de vagas de nível médio para o IBGE. E, se possível, especificamente, comentar sobre os excedentes do concurso da CGU, que me procuraram bastante para que eu pudesse perguntar para a senhora. Meu Twitter bomba das pessoas que aprovaram. É bom que aumente o engajamento, né? Mas no caso do IBGE, são 300 vagas de nível médio, principalmente para as agências do IBGE nos estados, né? E no caso da CGU, também estamos discutindo com o ministro Vinícius, ainda não tem uma decisão. Só lembrando que é isso, cada um que eu chamo de um concurso de excedente, de um concurso autorizado, é menos alguém que eu posso chamar de um concurso novo. Então, por isso que a gente está sendo muito criterioso em chamar excedente de concursos, olhando se aquela área realmente está precisando de mais gente nesse momento, ou se eu posso priorizar outra. E é bom entender isso, assim, acho que todas as áreas são prioritárias. Como eu falei para vocês, todas as áreas estavam com problema. Então, a gente está tentando, vocês percebem que está fazendo, às vezes são 40 vagas, 50 vagas, 35 vagas para um órgão que para ele, claro, não é tudo que ele gostaria, né, mas a gente faz e, por exemplo, você pode depois chamar mais gente, e aí a gente vai fazendo isso conforme tem um orçamento, mas a gente estava priorizando esse ano o mais abrangente possível em termos de órgãos para conseguir todo mundo melhorar um pouco. E aí depois a gente vai começar a ver aqueles órgãos que, a partir desses, quem precisa mais um pouco, e a gente vai fazendo dessa forma, tá bom? Por isso que ainda não tem uma decisão nem no INSS, nem na CGU. Isso, a CGU teve o provimento de 375 novos auditores, né? Eu falei analistas antes, mas é auditor. Não, é analista. Analista, tá certo. Analista de finanças e controle, né? Auditor. Auditor Federal de Finanças, então auditor mesmo. Tinha falado errado? Mudou o nome, tá certo. Felipe Matoso, do G1. Bom dia, ministra. Bom dia aos demais. Eu queria entender, em relação ao número de órgãos, a senhora falou em 22, na tabela vem 23, incluindo o Ministério da Gestão. E aí eu queria entender como é que se dá esse cálculo de que são 22, mas inclui o MGI. Obrigado. Não, então é a mesma coisa do anúncio anterior. Aquelas duas carreiras do MGI, na verdade, são transversais. Então, eu lembro que eu falei, são 22 mais os ministérios que serão atendidos pelas carreiras transversais. E no caso da MGI ali, o ATPS, que vai atender Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Cultura, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Previdência também, enfim, são 10 ministérios que serão atendidos. E a mesma coisa dos EPPGGs, né, que são os gestores públicos, que também é uma carreira que é gerida aqui pelo Ministério,
pela Secretaria de Gestão, mas essas pessoas entram e são divididas em todo o governo. Aí, no caso, é todos os ministérios mesmo, vai desde a Casa Civil aos ministérios, inclusive, de infraestrutura, porque é uma carreira muito de pessoas já até, às vezes, mais experientes, que vão entrar já na gestão em níveis, às vezes, mais altos mesmo. Então, eles são distribuídos por todos os ministérios. Por isso que são 22 diretamente atendidos, mas todos que serão atendidos por essas carreiras transversais. André, da Globo News. Olá, ministra. Bom dia a todos. A senhora falou sobre a modernização do Estado e muitas vagas que acabam não precisando ser preenchidas. Eu queria só esclarecer, essas vagas ficariam, então, consideradas em aberto dentro do funcionalismo ou elas acabam extintas? Obrigado. Não. Aquela transformação de cargos, os 13.375 vão deixar de existir e vão se tornar essas 8.900... Cadê? Os números, deixa eu só conferir o número certinho. Fica para cá. 8.935. Né? Então, as 13.000 deixam de existir e se tornam essas 8.935. E essas vão ficar vagas agora, e conforme a gente autorizar concurso ou fazer uma mudança no decreto de estrutura de ministério, elas passam a ser, se incorporam, ou são chamadas as pessoas para ocupar os cargos efetivos, ou se libera para o Ministério poder chamar um cargo comissionado. Pessoal, agradecer a todo mundo, a gente vai encerrar, depois você ainda consegue atender aqui, no individual, cada um, tá? Não, tinha ela que você tinha... Ah, tá. Não, então tá bom. Obrigada.